Bom dia, brilha prosperidade. Chegamos no nosso 15º dia de 31 dias de provérbios de sabedoria para prosperidade. E hoje um tema incrível, onde eu vou compartilhar com você sobre a palavra. A forma como a gente fala influencia na nossa prosperidade. Então eu separei aqui hoje com a palavra do dia também, para você fixar e lembrar o que é palavra, tá? Então, hoje o tema da nossa live aqui vai ser o poder da palavra, baseado no capítulo 15 de Provérbios, onde tem diversas orientações aí daquilo que a gente precisa fazer para que a gente realmente tenha prosperidade através da palavra, daquilo que a gente fala. Então, é incrível esse tema. E você já sabe que Provérbios é um manual aí daquilo que a gente precisa fazer para ter prosperidade e aquilo que a gente não pode fazer também. Então é um manual mesmo de vida, tanto para o que fazer e orientações de o que não fazer, para que a gente tenha um caminho de sabedoria e obtenha prosperidade através de provérbios, tá? Então vamos lá, primeiro ponto que eu separei aqui tá lá em Provérbios 15, versículo 1, que fala sobre resposta. Então, o primeiro ponto é resposta, tá? Que fala assim, ó, a resposta branda, ela desvia o furor, mas a tola destrói. Então, a importância de a gente também saber responder, da gente pensar antes de falar, da gente dar as respostas certas para que se desvie ali o mal, para que não haja destruição, porque a gente sabe que o poder da língua é enorme, né? Desde a criação, o poder da língua tem esse poder aí, tanto de criar quanto de destruir. Então, resposta, ficar atento como a gente responde aquilo que nos é imposto, é perguntado. Então, sempre ter essa orientação aí. Segundo ponto, tá? É sobre a sua fala, a forma como você fala, como você reage. Então, fala assim, ó. A língua dos sábios adorna o conhecimento, mas a boca dos insensatos derrama a astúcia, tá? Então, ter uma fala que adorne o conhecimento, tá? Sempre orientando através do conhecimento, através da fala. E essa orientação tá lá em Provérbios 15, versículo 2. Por último, tem aqui, ó, terceiro ponto. A palavra serena, a palavra calma, tá? Orientações sobre isso. Fala assim, ó. A língua serena é a árvore da vida, mas a perversa quebranta o espírito, tá? Então, a língua serena, você tem uma comunicação calma, uma comunicação serena, uma comunicação tranquila, para que você realmente faça parte aí de uma árvore de vida, ou seja, gere vida em você, tá? Através dessa comunicação calma. Então, tá lá a referência Provérbios 15, 6. Quarto ponto, tá? O conhecimento para falar. Conhecimento para falar. Fala assim, ó. A língua dos sábios derrama o conhecimento, mas o coração dos insensatos não procede assim. Então, conhecimento para se comunicar, conhecimento para falar, tá? Porque a língua dos sábios derrama o conhecimento. Então, você sempre tem uma comunicação para ensinar, para aprender, tá? E ali você vai estar derramando conhecimento também, tanto sobre a vida do outro e aprendendo também. Provérbios 15, versículo 7. Ponto 5, tá? Que eu separei aqui de 7 pontos sobre o poder da palavra. Conselho pelas palavras, tá? Conselho pelas palavras, que fala assim, ó. Onde não há conselhos, fracassam projetos, mas com os muitos conselhos há bom êxito, tá? A importância da gente também buscar esses conselhos pelas palavras, orientações, para que a gente siga e os nossos projetos possam prosperar também, tá? Tá lá em Provérbios 22, 15 e 22. Sexto ponto, tempo para falar, tá? Tempo para falar. Ó, o homem se alegra na resposta da sua boca, e a palavra dita no seu tempo, quão é boa.
tá? Tem gente que fala demais, gente, que tudo sai falando, não pensa para falar, tira conclusões ali, já sai falando. E aqui a orientação é justamente a gente esperar o tempo pra gente falar, tá? Uma resposta que vai realmente alegrar através do tempo, ou seja, porque fala aqui, ó, a palavra dita ao seu tempo, como é boa, porque tem hora que realmente não é para falar, tem hora que é para silenciar e tem hora que é para falar. E quando for o tempo de falar, isso é muito bom, é boa, tá? E por último, é o 7º ponto, tem aqui, ó, pensar antes de falar. Fala assim, ó, o coração dos justos pensa o que há de responder, mas a boca dos perversos transborda maldade, tá? Então, olha aqui o que o justo faz. Ele pensa antes de responder, tá? Não sai falando aí primeira coisa que pensa, porque muitas vezes a gente precisa associar a situação, os pontos, para que a gente realmente dê a nossa opinião. E sempre que for dar opinião, sempre que for responder de forma calma, ou seja, pensar antes de falar para que realmente a gente consiga, né, dar uma resposta boa. Essa orientação está lá em Provérbios 15, 28. E por último, a gente tem sempre a nossa frase do dia, e a nossa frase do dia também está no Provérbios 15, é o último versículo, e o último parágrafo que tem ali dentro do último versículo, que fala assim, ó, a humildade precede a honra. A humildade precede a honra. Então, a importância de esperarmos para falar, de pensarmos o que vamos falar, sobre as respostas, atrair o conhecimento para realmente poder falar e perceber através disso tudo que a nossa humildade, até para falar, ela precede a honra, ou seja, ela nos leva a lugares aí altos, tá? Brilha a prosperidade, acabou o nosso tempo aqui, nos vemos amanhã às 7 horas da manhã.